Fala pessoal, bem-vindo ao aquecimento da jornada Alma do Retrato, que será uma semana do dia 22 ao 29, com muito conteúdo gratuito e online que vai te ajudar a te levar ao objetivo de ser um retratista bem-sucedido, vai te dar o passo a passo para você se tornar um retratista bem-sucedido. Se você já não se inscreveu, clica em algum botão aqui próximo à tela e se inscreva. Você vai receber todas as informações necessárias para acompanhar essa semana que será maravilhosa. Mas hoje eu estou aqui para a gente começar a se preparar já para essa semana maravilhosa e a gente vai falar sobre uma temática que é muito importante para todo fotógrafo, que é sobre salário, sobre o cachê, sobre o seu valor como fotógrafo, né? De certa forma, não diretamente sobre isso, mas vamos falar como cobrar pelo seu trabalho. Mas de uma perspectiva um pouco diferente aqui. Eu quero falar sobre o como não cobrar pelo seu trabalho pode te levar mais próximo ao seu objetivo de ganhar mais pelo seu trabalho, de se tornar um fotógrafo bem-sucedido. Então vamos começar essa aula e eu quero te mostrar que é possível a gente fazer trabalhos por paixão, pelo amor à fotografia, pelo amor de experimentar, né? Não necessariamente ganhando diretamente por um trabalho específico. É muito curioso porque as pessoas têm hobbies, né? Têm paixões, têm coisas que um advogado pode no fim de semana correr, uma CEO de uma empresa talvez no fim de semana tem o hobby de leitura, da leitura ou de jogar tênis, pode ter uma dona de casa que gosta de no fim de semana jogar cartas ou fazer kitesurf, tantos hobbies, né? Coisas que a gente quer se desenvolver ou que a gente tem prazer em fazer, que nos deixa mais tranquilos, e coisas que podem e que a gente quer aperfeiçoar, né? Que a gente ama fazer. E por que não fazer isso também com a fotografia, né? Que é a nossa paixão, que é o nosso labor também, que é o nosso trabalho, que é o que paga as contas, né? E é obviamente importante você valorizar seu trabalho, saber cobrar, e o dinheiro é fundamental, é importantíssimo, é bonito você ganhar dinheiro, ainda mais fazendo uma coisa que você gosta, entregando algo de valor para o seu cliente. Isso é maravilhoso, a gente tem que saber disso sempre e sempre buscar crescer, né? Realmente valorizar o trabalho. Mas por que não você, num fim de semana ou nas suas férias, você está com a sua câmera experimentando, fazendo coisas diferentes, experimentar uma luz diferente, fotografar pessoas diferentes, sem necessariamente a pessoa estar te pagando e sem você esperar estar ganhando alguma coisa por esse trabalho. Eu entrevistei um tempo atrás um fotógrafo de culinária, né, de comidas, de alimentos e tal, um super fotógrafo de publicidade, e ele faz trabalhos como hobby de sessões de fotos, de nu, artístico, no próprio estúdio, com iluminações diferentes e tal, ele experimenta, faz fotos super bonitas, e aquilo nem tem a ver diretamente com o trabalho dele, mas obviamente você pode pensar que isso desenvolve o olhar dele para a luz, né? Ele vai experimentando, ele vai percebendo como a luz reage, como ele formas diferentes de usar a luz. Isso tudo pode ser trazido, né, para o seu trabalho comercial. E além disso, isso alimenta um pouco a alma, né, de você saber que quando você está fazendo um trabalho comercial, muitas vezes você tem que entregar o que a pessoa está te pedindo. Você tem que fazer, obviamente, trazer o seu olhar, poder experimentar, trazer coisas diferentes, superar a expectativa do seu cliente, tudo isso.
mas você, no fim das contas, está prestando serviço para uma pessoa, né? Então depende do trabalho, uma sessão de retratos, por exemplo, corporativo, você tem mais ou menos um padrão que você tem que seguir, né? Não dá para fazer uma sessão de moda, às vezes dá, mas a maioria das vezes você tem que passar aquela imagem da pessoa que é uma pessoa bem-sucedida, que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa confiante, que é uma pessoa, um líder, né? Você tem que passar algumas imagens sobre a pessoa que é importante para o trabalho, né? Ela se sente bem, ela está vendendo sua própria imagem, sua marca, vamos dizer assim, e a empresa para onde ela trabalha. Então, você tem que saber que tem algumas limitações de experimentação ali, né? Então, você ter trabalhos à parte, além de desenvolver seu olhar, também te alimenta essa vontade de fazer coisas diferentes e, eventualmente, as suas descobertas podem ser levadas para o seu trabalho comercial, eventualmente esses trabalhos podem te dar lucro, podem, né, eventualmente surpreender e levar para caminhos que você às vezes nem imaginava que podia a sua carreira chegar. Eu quero contar alguns casos também na minha vida profissional que fiz alguns dos trabalhos que fiz e que não tiveram nada a ver não foi um trabalho pago, não foi um trabalho que uma revista, um jornal me contratou, um cliente. Foram trabalhos que eu resolvi fazer por prazer e que alguns deles trouxeram resultados, outros não diretamente, mas que foram trabalhos super importantes. Primeiro, que eu tenho carinho por aqueles trabalhos. Desenvolveram meu olhar, minha forma de trabalhar, meu relacionamento com pessoas. Eu acho que amplia sempre a imagem, porque você pode usar esse tipo de trabalho como portfólio, por exemplo. Eu acho que mostra até onde você pode chegar num trabalho, né? O quanto você pode entregar para o seu cliente. Às vezes te traz ideias que você pode, por exemplo, numa sessão de fotografia antropológica, coisas que você às vezes pode levar para um ensaio de moda, por exemplo. E então, inclusive eu tenho trabalhos antropológicos que eu fiz que eu vejo muito paralelo com trabalhos de moda, que eu vejo que eu posso levar muito disso para trabalhos de moda, ensaios de moda. Então acredito que esse tipo de pensamento é importante, é uma libertação e pode te fazer descobrir muito sobre o seu potencial, fazer você criar um portfólio mais forte e se tornar um fotógrafo mais em destaque. Então, essa aula é uma aula muito importante para você perceber ela como um caminho para o seu objetivo de se tornar um retratista bem-sucedido. Se o seu caminho, seu objetivo é se tornar um retratista bem-sucedido, pensa nessa aula como um conselho de amigo que pode te ajudar a chegar nesse seu objetivo. Se você a partir daqui começar a experimentar, fazer trabalhos além do seu trabalho pago, fazer trabalhos eventuais que você faz com o objetivo de criar coisas diferentes, de experimentar, de fazer fotos maravilhosas, isso pode te diminuir o número de degraus para você chegar a se tornar um retratista bem-sucedido, reconhecido, com alta demanda no mercado, com a agenda cheia. Então, vamos junto conversar sobre essas histórias que sempre são gostosas de ouvir. Se você tiver histórias de trabalhos que você fez sem ser remunerado, que trouxeram efeitos positivos na sua carreira, ou então simplesmente trabalhos que você tem muito carinho, que criaram fotos que você vê que são muito importantes no seu portfólio, que às vezes é a foto que você mais gosta, é aquela foto que você fez sem estar fazendo diretamente para um cliente. Compartilha nos comentários, conta a sua história. Eu acho que é muito importante a gente ter esse momento de comunidade onde todos possam ouvir, né, a história dos outros. Eu acho que a gente pode ter esse poder de inspirar outras pessoas, né, e a gente também
quando a gente conta algo, né, a gente valoriza também aquilo que a gente viveu, né? Então acho que é importante a gente valorizar nossas conquistas, valorizar aquilo que a gente já tem. E eu acho que nisso a gente dá mais força para conquistar cada vez mais, né? Para o nosso inconsciente perceber que a gente quer aquilo, né? Quer aquelas coisas boas que já aconteceram, e daí ele vai trazendo mais coisas para a gente. Então compartilhe suas histórias, eu tenho muita curiosidade de saber. Um trabalho que eu fiz que foi muito especial para mim foi ir para o Oriente Médio. Eu comecei essa ideia e realmente eu trabalhava no jornal Valor Econômico, e então eu não podia viajar em qualquer momento, né? Tinha minhas demandas, mas numa das férias eu tirei para fazer essa viagem. Fui viajar sozinho, sem família. E primeira ideia que surgiu era por conta da Primavera Árabe, né? Eu sou jornalista de formação, então queria contar essas histórias da Primavera Árabe. Fiquei pensando em ir lá para o norte da África e estudei muito de passar pelos 3 países principais ali que estavam envolvidos, né? E acabei conversando com as pessoas. Eu acho que por algumas razões, eu acho que tinha um certo receio da segurança, mas foi um processo muito interessante de pensar na viagem, de estar naqueles lugares, né, onde eu poderia tanto exercitar meu trabalho como um street photographer, um fotógrafo documental, né, um jornalista, como também retratista, né, onde eu posso fazer retratos de pessoas ali daquelas pessoas, daquelas culturas, né, tão diferentes das nossas. E conversando com uma amiga do Valor Econômico, a Bettina Barros, falei da minha ideia, e ela falou que tinha passado 2 anos no Líbano fazendo trabalho voluntário, se não me engano, e que ela conheceu uma pessoa muito especial em Beirute, e onde ela viveu, né, frequentou muito, né, um campo de refugiados palestinos, e que ela tinha contato com essa pessoa e tal, e, e me ofereceu de me apresentar. E ela me apresentou, eu acabei ficando 2 semanas na casa de uma pessoa que essa amiga da Bettina me apresentou lá, que morava no campo de refugiados. Eu fiquei morando dentro do campo de refugiados, que chama Borj Barajne, que é um campo de refugiados palestinos que está ali desde 1969, que é o chamado Nakba, que é quando eles tiveram que deixar a região de Israel. E é um terreno da ONU de 1 quilômetro quadrado que foi crescendo, né? Aquilo foi virando mais ou menos parecido com uma favela brasileira, assim. Foi crescendo porque a população foi crescendo e o espaço era o mesmo, então foram subindo uns predinhos, assim, com caminhos bem estreitos, cheio de fiação, um lugar meio úmido, assim, mas com pessoas maravilhosas. E morar naquele lugar foi uma grande oportunidade, assim, teve suas dificuldades, obviamente, porque a água salgada, eles falam árabe, eu não falo árabe, praticamente ninguém ali falava inglês, então as pessoas da minha casa ali, praticamente ninguém falava inglês, onde eu estava morando, que era pode-se dizer, uma casa predinho, assim, uns 4 andares, assim. Mas me receberam super bem, eu fiquei num quarto só meu, eu comia com eles no chão, como eles fazem, com várias comidinhas, você vai pegando, assim e tal. E eu saía para fotografar, né? Eu saía pelas vielinhas para fotografar, e a Hulud, que é amiga da minha amiga, né? Se tornou minha amiga também, a Hulud Hussein, que é uma pessoa maravilhosa. Ela era a minha intérprete e a pessoa que me levava para os lugares e tal. Então eu entrevistei muitas pessoas e fiz retrato de muitas pessoas, né, de uma forma mais antropológica. Eu levei só uma câmera Fuji X100, que é uma mirrorless, mais das primeiras, assim, e só com uma lente fixa, grande angular. Falei, só vou levar essa câmera. E foi super interessante. Primeiro que eu trabalhei uma linguagem diferente, uma distância focal única, que eu tinha que fazer o máximo com aquilo, o que você desenvolve muito olhar para um tipo de lente.
não tem um foco tão rápido assim, mas para alguns tipos de coisa funcionavam bem. E foi maravilhoso, assim, são histórias muito tristes, mas pessoas muito assim prontas para contar histórias, então ouvi muitas histórias interessantes, desde pessoas que vieram na primeira onda, assim, para aquela região, ou pessoas que nasceram no campo de refugiados, que não têm passaporte até hoje, não são cidadãos de nenhum lugar até hoje, né, fiz diversos retratos, e esse trabalho acabou se tornando, assim, foi um trabalho pessoal, não teve nenhum objetivo específico. Obviamente eu tinha a intenção de tentar fazer algo com esse material, inclusive entrevistei pessoas, mas não tinha nenhum contrato com nenhum lugar, assim. E se tornou um trabalho muito especial para mim, foi uma experiência de vida, né, inesquecível, e esse trabalho acabou sendo exposto na Bienal Magnifique d'Art, em Quebec, no Canadá, que foi uma grande oportunidade. Eu estive lá na Bienal, que foi uma Bienal de arte maravilhosa, numa cidade linda, né, pequenininha assim, de colônia francesa, e também se tornou uma reportagem no jornal Valor Econômico, no caderno EUE, que é um caderno que eu acho a parte mais bacana do jornal, que é um caderno de cultura, assim, e tal, então com bastante espaço para fotos. Então acabou um trabalho que eu fiz por conta, nas minhas férias, trouxe, né, todas essas conquistas, né, e se tornou, e trouxe muito aprendizado também, né, de você estar experimentando coisas novas. Na mesma viagem eu fui para a Jordânia, também para Israel, né? Em Israel eu tinha alguns amigos que eu conheci na Patagônia, que eu visitei, fiquei nos kibbutz, fui para Jerusalém, uma série de lugares que eu também estava sempre fotografando, fazendo trabalho. Na Jordânia, antes de Israel, eu fiz um trabalho também muito especial, que foi no campo de refugiados Zaatari, que é um campo de refugiados da guerra da Síria, né? Que naquela época estava no segundo ano de guerra, faz um tempo já que eu fui, estava no segundo ano de guerra da Síria, se eu não me engano era o segundo ano, assim, e o campo já tinha mais de 100 mil, 120 mil habitantes, é uma cidade que surgiu do nada no meio do deserto, assim, muito rápido. E para a Jordânia é uma cidade grande, 120 mil habitantes, na época era a quarta maior cidade da Jordânia. E então eu fui visitar, né, por 2 dias, visitar esse campo, que era um lugar que não existia, sei lá, não sei, há 2 anos antes ou até menos, não sei exatamente quanto tempo já existia. Mas era uma cidade nova, onde tinha hospital, tinha escola, maioria das pessoas morando em barraca, né? E imagina uma cidade, como administrar uma cidade como essa no meio do nada, né? Então trouxe oportunidades fotográficas também muito especiais, assim, né? Muita tristeza, todo mundo ali tipo, traumatizado, porque todo mundo ali perdeu alguém da família, né? E muitas crianças, aquele ambiente branco, claro, que trouxe toda uma linguagem para a fotografia, mas com muita tristeza, muita dor, né? E então foi uma oportunidade de mostrar um pouco dessa realidade. Também essa visita acabou se tornando também uma reportagem para o jornal Valor Econômico, no caderno EUE, uma outra matéria, contando um pouco dessa vida, né, no campo de refugiados, da guerra, o que foi uma grande oportunidade de poder contar essa história num jornal como o Valor Econômico. E também, né, trouxe todo esse aprendizado, tanto de organização, de se organizar uma viagem, de você pensar como você vai fotografar, o que você vai fotografar, o que você não vai fotografar, como você vai organizar esse material, como você vai divulgar. Então, um trabalho de organização, né, de projeto, que também é muito interessante, é muito importante para um fotógrafo, né? Em Israel acabou tendo uma história que foi um pouco chata, porque eu fui fotografar a parte palestina, né, da Cisjordânia, ali de Israel, da Palestina, né, tive contato com pessoas de uma ONG que trabalhavam em prol dos palestinos,
e fotografei alguns do pessoal do exército, né, de Israel, que trabalhava ali na região. Tem uma série de problemas sociais ali, né, com a Grande Muralha, que vocês já devem ter ouvido falar. Quando eu saí de Israel, passando no aeroporto, que foi um descuido, assim, eu estava com a câmera numa bolsa de mão, assim, e o pessoal do exército do aeroporto pegou minha câmera, foi vistoriar, devem ter visto as fotos, estava ali o cartão, né, eu não escondi. E daí danificaram meu cartão, eu acabei nunca podendo ver essas fotos que eu fiz, né, tipo, fotos que eram interessantes, né, que era o trabalho que a ONG fazia, que a gente foi no telhado, nas casas das pessoas, onde o pessoal do exército israelense trabalhava, às vezes para ficar observando no telhado das casas e tal. Tinha algumas coisas que essa ONG criticava e acabaram danificando o cartão. São fotos que eu acabei perdendo e são experiências que essas viagens, né, que esses trabalhos pessoais também trazem. E tem uma outra experiência que são várias, né? Eu vou ver quantas experiências eu posso contar nesse tempo que a gente tem e o quanto eu consigo aprofundar em cada uma dessas experiências, mas tem uma que eu acho que vale muito contar, que foi... Eu comecei a fotografar amigos meus, retratos de amigos meus, porque eu tinha interesse em entrar no Valor Econômico, né? No jornal Valor Econômico. Isso antes de eu começar no Valor Econômico. E uma amiga minha que trabalhava no Valor como pauteira, tinha feito jornalismo comigo, ela me deu algumas dicas, como eu poderia fazer um portfólio para mostrar, para tentar entrar, né, no time. E daí eu tinha essas informações, eu não estava no mercado, como eu ia fotografar executivos, né, como eu ia ser contratado por um executivo para fazer um retrato, para começar a criar minha linguagem, criar meu trabalho, como eu vou mostrar isso, né, pro editor. E daí eu tive essa ideia de chamar amigos meus, colocar terno e gravata neles e fazer sessões de fotos com eles. Então nesse trabalho eu fotografei, acredito que pelo menos 10 amigos. E, obviamente, cada dessas sessões era como se fosse um trabalho, né? A pessoa tinha que... Ou eu emprestava um terno que eu tinha, ou a pessoa tinha um terno, daí tinha que se vestir, a gente escolhia um cenário, né? Eu não tinha orçamento para alugar alguma coisa, então usava lugares que a gente tinha disponível, o que, obviamente, criava uma limitação, assim. Mas foi um exercício maravilhoso, assim, de ver as fotos que o Valor fazia, que eu admirava bastante, o tipo de retrato que faziam, e procurar fazer coisas na mesma linguagem, né, mas com o meu olhar, com o meu jeito, com o meu tempero, e desenvolvendo, né, tipo, tinha pouco equipamento, acho que eu tinha um flechinho, né, tava começando, eu tinha feito alguns trabalhos para um banco de imagens americano, então já tinha tido alguma experiência com flash externo, assim, mas para fazer retrato assim mesmo, assim, corporativo, nesse estilo, nunca tinha feito, assim, então foi um exercício maravilhoso, assim, que eu não sabia se aquilo ia trazer algum resultado, não ia, mas aquilo foi o que fez eu conseguir fazer meu portfólio. E a partir desse portfólio eu apresentei para o subeditor, né, o Bio, do Valor, e tive, né, a felicidade dele ter gostado do material e me chamado para fazer os primeiros trabalhos freelancers e acabou abrindo uma vaga no jornal e eu acabei entrando na equipe do Valor, fiquei lá por volta de 15 anos, acabei fazendo milhares de sessões, então um esforço, assim, alguma coisa nesse caso tinha um objetivo específico, mas foi um trabalho que não era remunerado e que acabou me levando aos meus objetivos, desenvolveu meu olhar, desenvolveu minha linguagem, fez eu realmente mostrar o que eu podia fazer, né? E a partir daí me deram a oportunidade para entrar no time. Então vale a pena experimentar e colocar a cara mesmo a tapa, né? Experimentar e fazer sem saber se isso vai trazer algum resultado.
No mínimo vai ser uma bela experiência, talvez traga as melhores fotos da sua vida e possivelmente pode trazer um resultado profissional. Um trabalho que foi muito importante para mim também, que foi um trabalho que foi um pouco, de certa forma, entre o trabalho voluntário e a vontade de experimentar, fotografar pessoas diferentes e de fazer um projeto. Não, e voluntário no sentido de devolver um pouco, porque minha filha estudava numa creche, né, chamada Baronesa de Limeira, uma creche maravilhosa, onde eu tenho muito que agradecer, em São Paulo, e todas as professoras maravilhosas, é uma equipe muito legal. E eu quis fazer um dia de sessões de retratos com todas as professoras da escola que quisessem fotografar. Então eu levei um fundo infinito cinza e pedi para cada uma levar um objeto que achava significativo no trabalho delas como educadoras. E a gente fez levei flash, montei o estúdio ali, e a gente fez uma série de fotos dessas pessoas maravilhosas, assim, onde geraram fotos incríveis, com rosa, com livros, com quadros negros, com movimentos diferentes, sorrisos e pessoas muito expressivas, bonitas, né? Então foi uma grande oportunidade, assim, foi algo que eu fiz para levar algo onde eles ficaram muito felizes, super agradecidos, e isso sempre vai me trazer boas sensações, mas que também me trouxe tanto, né, o processo de estar com eles ali, foi muito especial. E algo que é muito legal fazer projetos, né, de retrato sobre temáticas. E teve um trabalho que eu fiz que não concluído ainda, mas é um trabalho que eu iniciei, tem sido especial, que é fotografar músicos, que é uma temática que me atrai muito, né? Que a música eu acho maravilhosa, né? É uma linguagem incrível. Tenho muitos amigos músicos e fiquei sabendo que a Dona Onete estaria em São Paulo, que é uma musicista paraense, e ela estaria no Sesc Pompeia, e eu descobri o telefone da produtora dela, talvez por algum amigo músico, e consegui falar com ela, com a produtora, né, e conseguimos combinar de eu ir lá no Sesc Pompeia, conhecê-los e fotografá-los antes do show. Então tive a oportunidade maravilhosa de ver o ensaio deles, conhecer esses músicos incríveis que eu admirava já estive no Pará algumas vezes e tem uma cultura maravilhosa que super admiro e inclusive é um lugar maravilhoso de fotografar. E além da culinária, né, que é super famosa, eu fui lá e fotografei primeiro todos os músicos no mesmo cenário que a gente montou, um fundo bem colorido, com uma luz bonita, com os instrumentos e tal, foi demais assim fotografar, que renderam fotos que eu tenho carinho. E a Dona Odete eu acabei fotografando no lugar, no espaço deles ali ao lado do palco, ela sentada e com uma roupa toda colorida, um sorriso lindo, assim. E até recentemente esses dias, ela publicou na rede social dela, falando, tava vendo minhas fotos, acabei achando essa foto do Claudio Belli, que vocês acham? Acho que eu tô bonito e tal, não sei o quê. E eu achei tão bacana, assim, fiquei feliz, comentei, assim, né? E são essas coisas, né? Que às vezes um trabalho que você faz por prazer ali, porque tem, né, aquela coisa de você organizar, ir atrás e conquistar por si mesmo, né, uma imagem, e que às vezes traz resultados, né, traz coisas intangíveis, né, e que vão construindo, vão ajudando a construir sua carreira, o seu sucesso. Então nunca deixe de procurar essa paixão dentro de você, né, de sentir essa paixão, né. Eu acho que a gente amar o que faz, eu acho que é a coisa mais importante para ter sucesso, assim. Então essa aula desse aquecimento da jornada da alma do retrato, ela traz justamente buscando trazer essa lição, né? Que é
a gente amar o nosso labor é o mais importante para a gente ter sucesso em qualquer labor, assim. E a fotografia, em geral, a gente ama muito o que faz, né? Então, você amar o que você faz vai ser um atalho mesmo para o seu sucesso, assim. No mínimo, vai se tornar o caminho, né, por mais longo que seja, muito mais prazeroso, assim, mas vai te levar para o seu sucesso. Então, não deixe de ter paixão pelo que você faz. A maioria dos fotógrafos começaram a fotografar porque amavam aquilo, que descobriram algo incrível. A pessoa não escolhe isso diretamente. Ah, vou trabalhar um trabalho, é o que tá para fazer agora. Em geral, a gente faz porque ama, né? Que fala, nossa, como é incrível contar uma história, registrar uma imagem bonita, inspirar, né? Tipo, fazer arte, né? Então, a gente se permitir fazer isso sempre, né? A gente se permitir, mesmo sendo um profissional e procurando crescer, procurar nos permitir sair no fim de semana para fotografar algo diferente, algo inspirador, né? E que isso vai ajudar na sua carreira também, vai ajudar você a se tornar cada vez um fotógrafo melhor. Então esse foi o aquecimento da jornada Alma do Retrato, que vai acontecer de 22 a 29 de maio e vai te mostrar o passo a passo para se tornar um retratista bem-sucedido. E a gente se vê em breve. Um forte abraço. Tchau, tchau.